O Senhor está fazendo uma obra em nós. Creo que el hecho de haber venido a este retiro ha sido una inversión. Eu creio que o ato de ter vindo a esse retiro foi um investimento. Estaba pensando en esta hermana que vino de Manaus de Paraná. Estive pensando nessa irmã que veio lá de Manaus, San lejos, de tão longe. De Manaus de Paraná, os dois são longe. más lejos que mi casa. É mais longe do que a minha casa. Aprecio mucho. E eu aprecio muito isso. Señor, estamos delante de ti, deseándote con todo el corazón. Te desejamos com todo o coração, Senhor. Estamos postrados a tus pies, Estamos prostrados aos teus pés, como María como Maria, a tus pies. aos teus pés. Queremos la buena parte, Nós queremos a boa parte, la que no será quitada. aquela que não nos será tirada. Venimos para ser tratados por ti, Nós viemos para ser tratados por Ti, con tu mano de amor, através da Tua mão de amor, refugiados en tu misericordia. abrigados sob a Tua misericórdia. Y sabemos que de este tiempo E nós sabemos que desde esse tempo vas a salir triunfante. nós vamos sair vitoriosos. Gracias. Obrigado, Senhor. Gracias. Muito obrigado, Senhor. Estuvimos el viernes pasado hablando sobre el trato de Dios sobre David. Na sexta-feira passada nós estivemos falando sobre o tratamento de Deus com Davi. Y el trato de Dios es una doctrina poco enseñada. E o tratamento de Deus é uma doutrina pouco ensinada. Sin embargo, cada personaje de las Escrituras fue tratado por Dios. Na verdade, cada personagem das Escrituras recebeu um tratamento de Deus. Recibió la verdad, Recebeu a verdade, pero esa verdad necesitó una herramienta adecuada. recebeu a verdade, mas essa verdade precisou de uma ferramenta adequada. Y esa herramienta adecuada el Señor la trató. E essa ferramenta adequada o Senhor tratou. Y cada uno de ustedes Cada um de vocês es una herramienta adecuada, é uma ferramenta adequada, tratada por Dios. tratada pelo Senhor. Y cuando hablamos de que Dios va a lograr el propósito como lo logró con David, E quando nós dizemos que Deus vai conseguir efetuar o seu propósito, como Ele fez com Davi, hay un propósito que ya lo conocemos, tem um propósito que nós já conhecemos, que es el propósito eterno de Dios, que é o propósito eterno de Deus, de ser una familia de muchos hijos, de ter uma família de muitos filhos, semejantes a Jesucristo. semelhantes a Jesus. Este propósito ya lo conocemos. Esse propósito nós já sabemos. Ya conocemos la meta. Nós já conhecemos o alvo. Ahora, ¿cómo vamos a expresar este propósito? Agora, como é que nós vamos expressar este propósito? Cada uno lo va a expresar de una manera diferente. Cada um aqui vai expressar de uma maneira diferente. Porque Dios quiere glorificarse en la multiforme sabiduría. Porque Deus quer ser glorificado na sua multiforme sabedoria. La estrategia que Dios usa para alcanzar la meta A estratégia que Deus usa para alcançar o alvo es hacer discípulos. é fazer discípulos. No habló de otra estrategia. Ele não falou de uma outra estratégia. Entonces ya conocemos parte del propósito, Então nós já conhecemos uma parte do la propósito, parte más importante, a parte mais importante, ser como Jesús, que é ser como Jesus. y la estrategia, E a estratégia também, hacer discípulos. que é fazer discípulos. Y ahora la manera en que lo vamos a hacer Agora, a maneira como nós vamos fazer, se va a expresar en la multiforme sabiduría de Dios. essa maneira vai se expressar através da multiforme sabedoria de Deus. Y el Señor quiere pasos limpios. E o Senhor quer vasos limpos. Y este es el tiempo que hemos estado entre ayer, todo el día de ayer, Esse tempo que nós passamos todo o dia de ontem, que fue en terapia intensiva. que foi de UTI, terapia intensiva, El Señor tuvo que sacar algunos cálculos, tumores. o Senhor teve que extrair, a cirurgia foi para retirar alguns cálculos, alguns tumores. Aleluya. Glória a Deus. Y encerramos todo esto bajo el tema de cerrándole las
E nós fechamos essa parte com o tema de fechar as portas ao diabo. Y ya cerramos la puerta del pecado. Nós já fechamos a porta do pecado. Por medio del arrepentimiento Através do y arrependimento la confesión. e da confissão. Y cerramos también la puerta de los resentimientos, odios y deseos de venganza. E nós também fechamos a porta dos ressentimentos, do ódio e do desejo de vingança. Amén. Amém? Amén. Aleluia. Vamos a cerrar otra puerta. Vamos agora fechar outra porta. La puerta que vamos a cerrar ahora A porta que nós vamos fechar agora parece que no tuviera, que no es para nosotros. esse assunto parece até que não é para nós. Y me refiero a cerrar la puerta por donde Satanás se introduce y hace su obra. Eu estou falando de fechar uma porta através da qual Satanás entra e faz o seu trabalho de destruição. Y me refiero a cerrar la puerta del ocultismo. E eu estou falando de fechar a porta do Y ocultismo. podemos leer Deuteronomio 18, del 9 al 14. Vamos ler Deuteronômio 18, de 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Vamos a fijarnos en el origen del ocultismo. Nós vamos nos fixar na origem do ocultismo. Primera de Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Como pecado de adivinación en la rebelión. Como o pecado de adivinhação é a rebelião. ¿Dónde nace el ocultismo? Onde é que nasce o ocultismo? En la rebelión. Nasce na rebelião. El primero que se rebeló fue Satanás. O primeiro rebelde, o primeiro que se rebelou foi o próprio Satanás. Es el padre de todos los pecados. Esse é o pai de todos os pecados. Para detectar el pecado de rebelión, Para detectar o pecado de lo rebelião, cual no es fácil detectarlo, que por sinal não é fácil de ser detectado, la mejor manera de detectar el pecado de rebelión a melhor forma de detectar a rebelião es ponerle una autoridad al lado. é colocar uma autoridade ao lado da Y pessoa. ahí va a reaccionar. E aí ver a reação da Y ahí pessoa. va a aparecer. Aí vai aparecer. Y el primero que se rebeló O primeiro que se rebelou fue Satanás en los cielos. foi Satanás lá no céu. Satanás conocía a Dios. Satanás conhecia Deus. Nadie como Lucifer para conocer a Dios. Não há ninguém como o próprio Lúcifer para conhecer a Él Deus. tenía la mejor de las revelaciones de nuestro Dios Todopoderoso. Ele tinha a maior e a melhor revelação do Deus Todo-Poderoso. Pero él se rebeló. Mas ele se rebelou. Lucifer era la estrella de la mañana. Lúcifer era a estrela da manhã. Era bello, Ele era belo, poderoso. ele era poderoso. Y él era el responsable de llevar a adorar a Dios. E era responsável por conduzir a adoração a Deus. Tenía incorporado instrumentos musicales. Ele tinha incorporado em si instrumentos musicais. No sé cómo es esto, Não posso explicar, não sei como é pero isso. fue el músico por excelencia. Mas ele era um músico por Y excelência. él conducía las huestes celestiales a adorar a Dios. E ele conduzia os exércitos celestiais na adoração a Deus. Pero un día él dijo, Mas um dia ele disse: ¿y por qué no me adoran a mí? Por que não sou eu que sou adorado? Por ¿Por que qué não adoram? siempre tenemos que adorarle a él? Porque nós sempre temos que adorar a Ele. Y
Dios halló maldad en él Deus encontrou maldade y lo arrojó de los cielos e expulsou ele dos céus y lo expulsó a la tierra. e jogou ele sobre a terra. Y Satanás va a sembrar lo que él tiene en su corazón. E Satanás sempre vai semear aquilo que ele tem dentro do seu La coração, rebelión. a rebelião. La rebelión A rebelião es el pecado contra la autoridad. é pecado contra a autoridade. Y hoy encontramos a muchos brujos E hoje nós encontramos muitos bruxos que tienen poder, que têm poder. pero el poder de los brujos Mas o poder dos bruxos no es el poder de Satanás, não é o poder de Satanás. es el poder de Dios. É o poder de Deus. No hay otro poder. Não tem outro poder. No existe en el universo Não existe no universo otro poder outro poder más que el poder de Dios. maior que o poder de Deus. Pero cuando el poder de Dios Mas quando o poder de Deus es usado para beneficio propio, é usado para seu próprio benefício, es magia. isso é magia. Isso é feitiçaria e ocultismo. Ya sea un poder generado por gente inconversa, en gente inconversa, ya sea que el poder está manifestado en gente inconversa, Esse poder é manifestado em pessoas que não são convertidas. entonces es magia. Então isso é magia. Pero cuando es manifestado dentro de los cristianos usando la unción Mas quando ele é manifestado entre os discípulos, usando a unção para beneficio propio, para benefício próprio, es ocultismo. isso é ocultismo. El poder mal usado O poder mal usado es ocultismo. é ocultismo. Es serio. Isso é muito sério. Siempre el poder tiene que glorificar a Dios. O poder, a manifestação do poder sempre tem que glorificar a Deus. Siempre. Sempre. Jesús manifestaba el poder Jesus manifestava poder y la gente adoraba al Padre. e as pessoas adoravam ao Pai. Jesús nunca reconoció que ese poder venía de él. Jesus nunca reconheceu que esse poder vinha dele mesmo. Él reconocía que venía del Padre. Ele reconhecia e declarava que vinha do Pai. Y por el poder del Espíritu Santo. E pelo poder do Espírito Él Santo. podía muy bien decir que venía de él. Ele podia até afirmar que vinha dele o poder. Porque él era Dios. Porque ele era Deus El também. Hijo de Dios. O Filho de Deus. Pero él siempre decía que el poder venía del Padre y del poder del Espíritu Santo. Mas ele sempre declarava que o poder vinha do Pai e o poder do Espírito Santo. Aquí hay un pequeño diferencia que tenemos que discernir Aqui tem uma pequena diferença que nós precisamos discernir. para que este poder glorifique a Dios. Para que o poder glorifique a Deus. Pero el ocultismo Mas no ocultismo, va a generar fe en la gente, ele pode gerar fé nas pessoas. para que la gente crea Para que as pessoas creiam y se entreguen a ese poder, e se entreguem a esse que poder, es poder del diablo. que é o poder do diabo. Y va luego a suceder que va a ser posesionado por demonios. E logo acontece que a pessoa vai ser possuída por demônios. Entonces es muy serio en este tiempo que estamos viviendo el ocultismo. Então o ocultismo nesses dias que vivemos é algo muito sério. Estamos en la posmodernidad. Essa é a era da pós-modernidade. Hemos dejado de la modernidad A era da modernidade já ficou para trás. y ahora estamos en la posmodernidad. Hoje nós vivemos a pós-modernidade. La era de la modernidad A era da modernidade fue atea foi o ateísmo y la indiferencia. e uma era de indiferença. Pero la era de la posmodernidad, Mas a era da pós-modernidade, estamos en este tiempo. a qual nós vivemos agora, La gente es espiritual, as pessoas são espirituais. solamente que creen en cualquier cosa. Apenas que elas são espirituais para qualquer coisa. Creen en hadas, Creem em fadas, creen en gnomos, creem nos gnomos. y nosotros en Argentina tenemos un montón de creencias extrañas. E nós lá na Argentina temos uma porção de crendices Y estranhas. ustedes también. E aqui também. En el pasaje que leímos de Deuteronomio, Na passagem que nós lemos em Deuteronômio, habla que Dios aborrece el ocultismo. fala que Deus aborrece o ocultismo. El ocultismo también significa ocultar lo que uno cree.
O ocultismo também significa ocultar, esconder o que uma pessoa crê. Muchas personas han sido ocultistas, ocultando esta creencia en seres extraterrestres. Muitas pessoas se tornam ocultistas porque abrigam, escondem no coração uma crença em seres de outros planetas. Y hoy estamos rodeados de personas así. E hoje nós estamos rodeados de gente assim. Ocultismo es creer en los signos del zodíaco. A crença nos signos do zodíaco também é ocultismo. Un grupo de personas inconversas me preguntó, Um grupo de pessoas não crentes me perguntou: ¿y de qué signo sos? de que signo tu és? Y yo quería predicar el Evangelio. E eu estava querendo pregar o evangelho. Entonces le dije, yo soy del signo número 13. Aí eu falei: eu sou do signo número 13. Número 13. Número 13? Sí, número 13. ¿Y cómo se llama el signo número 13? E como é que se chama o signo número 13? Jesucristo. É Jesus Cristo. Era para entrar y predicar. Era uma porta para entrar e pregar. Pero los signos del zodíaco son demonios. Mas os signos do zodíaco são demônios. El demonio de Aries, O demônio de Áries, el demonio de Piscis, o demônio de Peixes, de Touro, Tauro, Touro, Libra, Aquário, Escorpião. Yo dije. Deu? Tá bom. Y cuando las personas dicen, yo soy de Aries, E quando a pessoa declara eu sou de Áries, dice, yo pertenezco al demonio. ela está declarando eu pertenço a esse demônio de Áries. Aquí hay alguien que tiene guardado su signo del zodíaco de oro en el ropero. Tem uma pessoa aqui, presta atenção, uma pessoa aqui que tem guardado no seu roupeiro o símbolo do seu signo do zodíaco, em ouro, uma peça de ouro. Tiene que deshacerse y destruir esto. Precisa destruir esse objeto, se desfazer dele e destruí-lo. Yo pertenezco a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Yo soy de Cristo. Eu sou de Cristo. Cada vez que alguien dice, yo soy de, Cada vez que uma pessoa declara eu sou de, quiere decir que pertenece a. está dizendo que pertence a. Y realmente los demonios del zodíaco E realmente os demônios do zodíaco, influencian sobre la gente. de fato, eles influenciam as Y pessoas. las personas leen sus Horóscopo. As pessoas leem o seu horóscopo y algunos lo leen simplemente por curiosidad. Alguns leem somente por curiosidade. A ver qué dice mi signo. Vamos ver o que diz aqui sobre o meu signo. Está siendo influido por el demonio. E ali ele já está sendo influenciado por demônios. Su demonio. O seu demônio. Su demonio personal. O seu demônio pessoal. Y realmente no son los astros los que influencian sobre las personas. Na verdade, não são os astros que influenciam as pessoas, Son los demonios. mas são os demônios que influenciam. Tenemos que renunciar a esto. Nós precisamos renunciar a essas coisas. Han aparecido nuevos dioses. Tem aparecido deuses novos. Allí en el Antiguo Testamento Dios aborrecía la idolatría. Aqui no Antigo Testamento fica bem claro como Deus aborrecia, como Deus odiava a idolatria. Y nosotros hemos rechazado la idolatría en el mundo católico. E nós rejeitamos a idolatria do mundo católico, Con sus imágenes, que tem as suas imagens, con las vírgenes, as virgens, y orar a la Virgen, e fazer orações à Virgem, orar a santos, ou fazer orações aos santos, inclinarse ante los santos. reverenciar e inclinar-se diante dos Y nos santos. parecía que todo esto era idolatría. E para nós parece que tudo isso é idolatria. Pero hay nuevos dioses. Mas existem outros novos deuses. Y quisiera nombrar algunos de estos nuevos dioses. E eu gostaria de enumerar alguns deles. Uno de los primeros, uno de los más poderosos, Um dos mais poderosos, de los dioses modernos, dos deuses novos, es el hombre. é o homem. Hoy todo gira en función del hombre. Hoje tudo gira em função do ser humano. Respetemos al hombre. Vamos respeitar o homem. No digamos que tiene pecado. Não podemos dizer que ele é pecador. Tenemos que ser, vamos a abrazarlo igual. Nós temos que abraçá-lo de qualquer forma.
el pecado no existe. O pecado nem existe. Porque entonces hay discriminación. Porque se a gente fala de pecado, já está discriminando. Y hoy se metió esto en la iglesia. E esse conceito já entrou na igreja. Y en vez de predicar cómo agradar a Jesucristo, E ao invés da igreja pregar como agradar a Jesus, se predica cómo agradar y favorecer al hombre. tem se pregado como agradar e como favorecer as pessoas. Y allí viene la doctrina de la prosperidad. E nesse rastro vem a doutrina da prosperidade. ¿Se dieron cuenta que hoy casi ni se habla de la segunda venida de Cristo? Perceberam que hoje em dia quase nem se menciona a segunda vinda de Cristo? ¿Quién habla del infierno hoy? Quem é que prega sobre o inferno hoje em dia? No, porque esto lo asusta a la gente. Não, capaz isso vai assustar as pessoas. Hermano, no hable de eso. Irmão, que isso, não fale dessas coisas. Miren si hay un retiro espiritual Vejam se há um retiro espiritual con el lema e o tema do retiro é: venga a arrepentirse de sus pecados. arrependa-se dos seus pecados. ¿Quién va a ese retiro? Quem é que vai nesse retiro? No, porque el hombre es importante, Porque o homem é que importante, él se sienta bien. que é importante que ele se sinta bem. ¿Cuánto hace que usted no escucha un mensaje sobre el juicio final? Quanto tempo faz que vocês não ouvem uma pregação sobre o juízo final? Sin embargo, la Biblia habla del juicio final. Mas a Bíblia fala do juízo final. ¿Cuánto hace que usted no escucha un mensaje sobre la ira de Dios? Quanto tempo faz que você não ouve uma pregação sobre a ira de Deus? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios habla más sobre la ira de Dios que sobre el amor de Dios? Quantos já sabem que a Bíblia fala mais da ira de Deus do que do amor de Deus? Pero no, porque asusta. Não, não podemos falar disso porque assusta. Vamos a salir todos condenados. Nós vamos nos sentir todos condenados. Tenemos que hablar de la bondad de Dios, Nós vamos falar só da bondade de Deus, de la misericordia. da misericórdia. Yo creo que tenemos que hablar de estas cosas. Creio que nós temos sim que falar dessas Pero coisas. hablemos de esto también. Mas falemos das outras também. Hombre al hombre le hace mal. Não, mas isso faz mal para as pessoas. Entonces el nuevo Dios, Então, o novo Deus el hombre. é o ser humano. Otro Dios nuevo, Um outro Deus novo, la naturaleza. a natureza. En Argentina hay un árbol que tiene 700 años. Lá na Argentina tem uma árvore de 700 anos. Enorme el árbol. Uma enorme árvore. Y crece a 3.000 metros de altura. E ela cresce a 3.000 metros de altura. Está solo en medio de un desierto. É só ela no meio de um deserto. Y entonces yo quise acercarme para ver el árbol, E eu cheguei lá e eu quis chegar perto para ver a árvore. pero no pude acercarme mucho, Mas eu não pude chegar muito perto. porque había una rueda de personas Tinha- alrededor del árbol. Tinha uma roda de pessoas ao redor da árvore. Entonces yo lo miraba de lejos al árbol. Então eu fiquei olhando de longe a árvore. Y entonces le digo a una persona que estaba ahí, E eu falei com uma das pessoas ali: ¿qué hacen ustedes aquí? O que vocês estão fazendo Tomados aqui? de la mano en rueda. Todos de mãos dadas em volta da árvore. Dice, estamos recibiendo energía. Estamos recebendo energia. La naturaleza. Energia da natureza. Hoy Satanás no se viste más de rojo, Hoje Satanás não se veste mais de vermelho. hoy se viste de verde. Ele se veste de verde. Greenpeace. Greenpeace. Porque Satanás sabe que si el mundo se destruye, Satanás sabe que se o mundo for destruído, él va a parar al infierno. ele vai parar no inferno. Entonces ahora trata de que no se destruya. Então agora ele quer preservar. Hay Para que não... cuidar la naturaleza. Tem que cuidar da natureza. Tenemos que cuidar, Sim, temos que cuidar. pero no adorar. Mas não devemos adorar. En Argentina tenemos un Dios que se llama la Madre Tierra, Na Argentina temos um Deus que se chama a Mãe Terra. la Pachamama. Tem. A Mãe Natureza. Chamamos a Mãe Natureza. Nosotros le llamamos la Pachamama. Pachamama. Y la gente adora As pessoas adoram y le dan ofrendas. e fazem ofertas a ela. Y ahora esto llegó a Buenos Aires E essa moda chegou em Buenos Aires. y a Rosario. E a Rosário Y também. están enseñando en las escuelas E nas escolas isso está sendo como ensinado parte de la cultura argentina. como parte da cultura argentina. Los nuevos dioses.
Novos deuses. Otro Dios, Um, la ou- ciencia. um outro Deus é a ciência. Hay programas de televisión como Discovery. Programas de televisão como o canal Ateo, completamente ateísta. que más bien parece una religión. E isso parece mais uma religião, na verdade. Porque las cosas que llegan a decir la ciencia en cuanto a la creación Porque as coisas que a ciência afirma sobre a criação no es lo mismo que dice la Biblia. não é a mesma coisa que a Bíblia diz. Y la ciencia habla de la evolución, A ciência fala da evolução, no como una ley, não como uma lei, sino como una teoría. mas como uma teoria. ¿Qué es teoría? E o que é uma teoria? Es una suposición. É uma suposição, algo não provado. Incluso dentro de la evolución Dentro da evolução, hay gente que se contradice entre sí. tem correntes de pensamento, tem pessoas cientistas que se contradizem entre si. Y se anulan entre sí. E a teoria de um anula a teoria do outro, se anulam entre si. Ayer yo les di una página de Josh McDowell. Ontem eu indiquei uma página na internet do Josh McDowell, um site. Este hombre es un científico Esse homem, ele é um y él cientista. escribió libros. E ele escreveu livros. Hay un libro que lo recomiendo. Um livro eu recomendo. Razones. Se llama Razones. Razões, só isso. Sí. Y él ironiza sobre la teoría de la evolución. E ele faz alguns comentários irônicos sobre a teoria da evolução, Y cómo se contradicen entre sí. apontando as contradições. Él, por ejemplo, dice, E ele diz, por exemplo, si la tierra, los montes sufren un desgaste por vientos y lluvias, as montanhas vão sofrendo desgaste através do vento e da chuva, 1 centímetro por año. 1 centímetro por ano. Si la tierra tuviese tantos millones de años, Se a Terra tivesse os milhões de anos sería plana. que se afirma, então toda ela seria plana. Evidentemente es joven. É claro que é muito mais jovem a Terra. Los que pregonan la teoría de evolución Aqueles que pregam a teoria da evolução, no tienen en cuenta el diluvio universal. eles não creem, não levam em conta o dilúvio universal. Nosotros tenemos una montaña donde tenemos una iglesia a 4.000 metros de altura. Existe uma montanha, lá na Argentina? Sí. Temos uma montanha na Argentina a 4.000 metros de altura e lá tem uma igreja. Y ahí hay un grupo de hermanos. E lá tem um grupo de irmãos. Y yo paseo por allí E eu passo por ali y encontré estrellas de mar, caracoles. e encontrei lá na montanha estrelas do mar e caracóis. ¿Qué hacen allí? O que estão fazendo ali? Hubo un diluvio universal. Houve um dilúvio La gente universal. está adorando la ciencia As pessoas estão adorando a ciência. y están enseñándoles a los pequeños, a nuestros pequeños, E estão ensinando isso aos nossos pequeninos. como leyes, Como- no como teoría. Como se fosse uma lei e não como uma teoria que de fato é. Por eso los padres tienen que enseñar muy bien a sus hijos Por eso- sobre lo que dice la palabra de Dios. Por essa razão, os pais precisam ensinar com muita clareza aos Los filhos. nuevos dioses. Esses são os novos deuses. Otro Dios nuevo Um outro Deus novo son los deportes. são os esportes. A mí me gusta el deporte. Eu gosto de esporte. Hago un poco de deporte. Eu pratico um pouco de esporte. Un poquito. Só um pouquinho. Pero hay gente adoradora de deportes. Mas há pessoas que adoram o esporte. Una vez estaba pidiendo que jóvenes entregaran sus vidas a Cristo Certa vez eu estava convidando os jovens para entregar sua vida a Cristo. y venían los jóvenes E os jovens estavam vindo. y Dios me dice, E Deus me falou: pídeles que renuncien a su equipo de fútbol. pede a eles que renunciem ao seu time de futebol. Entonces yo dije, deténganse. Então eu falei: parem um pouquinho. Para venir a entregar sus vidas a Cristo tienen que renunciar a su equipo de fútbol. Para vocês chegarem aqui e entregarem a vida para Jesus, vocês precisam renunciar ao seu time de futebol. La mitad se volvió atrás. A metade voltou para trás. Son los nuevos dioses. Esses são os novos deuses. Cuando alguien dice, yo soy de Palmeiras, yo soy de Grêmio, yo soy de Corinthians, yo soy de
Yo cambié, Eu mudei, porque era muy fanático. porque eu era muito fanático. Y yo tengo una tendencia a un equipo de fútbol. Eu tenho uma tendência, uma simpatia por um time de futebol. Se llama Rosario Central. É Rosário Central o nome do time. Mas no digo más, yo soy de. Mas eu não falo mais, eu sou do Rosário Central. Si gana, gana. Si pierde, pierde. Se ganhou, ganhou. Se perdeu, perdeu. Pero algunos que son de Mas tem alguns que são de. y pierden, E se perde, no pueden alabar en la reunión. ele já nem consegue levantar as mãos para louvar na reunião. Porque son los nuevos dioses. Esses são os novos deuses. En Argentina la gente muere. Lá na Argentina as pessoas chegam a morrer por isso. Y si su equipo pierde, E se o seu time perde, puede morirse de un ataque al corazón. ele pode morrer de um ataque do coração. En Rosario hay dos equipos de fútbol. Em Rosário tem 2 times de futebol. News Old Boys News Old Boys y el Rosario Central. e o Rosário Central. Los de News Os do Newells no pasan enfrente de la cárcel central. eles não passam na frente do estádio do opositor. Não passam. ¿Hasta qué punto llega? Até que ponto chegam? Esto ya está en el corazón. Isso está no Ya coração. no es una tendencia. Não é uma Tiene tendência. que estar en el corazón. Isso está no coração. Y no sé cómo serán entre ustedes, Eu não sei como acontece por aqui, pero los deportes llegan a ser un Dios. mas os esportes chegam a ser um Deus. Son los nuevos dioses. São os novos deuses. Otro nuevo Dios. Outro novo Deus. Otro nuevo Dios es el cuerpo. É o corpo. Outro novo Deus é o corpo. Ah, si mi cuerpo no tiene las medidas correctas. Se o meu corpo não tem as medidas certinhas, Ah, me siento de mal. eu me sinto mal, Me siento mal. Me miro en el espejo. eu me olho no espelho. Son los nuevos dioses. São os novos deuses. Había un hermano que era flaco. Tinha um irmão que era muito magrinho, bem magrinho. Y cuando se iba a bañar, E quando ele ia tomar banho, él se miraba en el espejo, ele se olhava no espelho sacaba cuerpo. e aí então ele, Estaban todas las costillas. as costelinhas apareciam todas. Encima tenía una nariz interesante. E o nariz dele era interessante. Y también tenía un pelo con remolinos. Sim, e o cabelo era cheio de redemoinhos, mas ele tinha cabelo. Alguna cosa buena. Y él tenía muchos problemas. Eles tinham muitos problemas. Él no, Eu não. pero este sí. Mas esse tinha muitos Y problemas. entonces trataba de equilibrar su disconformidad con el físico, E ele tratava de compensar a sua desconformidade física vistiendo la mejor ropa. vestindo as melhores roupas. Pero cuando se iba a bañar, Mas quando ele ia tomar banho, se encontraba con esa figura. se deparava com essa triste figura. Triste para él, Triste para ele, porque él se comparaba. porque ele se comparava. Y él decía, oh, me gustaría tener el cuerpo de aquel, el peinado de este otro, la nariz aquella. Disse, eu gostaria de ter o corpo daquele, o penteado daquele outro, o nariz daquele outro. Tenía tremendos complejos. Ele tinha muitos complexos. Pero él buscaba a Dios Mas ele buscava o Senhor. y quería ser lleno del Espíritu Ele Santo. queria ser cheio do Espírito Santo. Él se encerró en su pieza E ele se fechou no seu quarto para ser lleno del Espíritu Santo. para ser cheio do Espírito Santo. Y él empezó a buscar a Dios. E começou a buscar o Senhor. Y Dios vino sobre él. E Deus veio sobre Y ele. cuando Dios vino sobre E él, no momento em que Deus veio sobre ele, lo tiró al suelo ele caiu no chão. y comenzó a rodar. E ele começou a rolar. Y de un lado hacia otro. E rolava de um lado para o outro. Y toda la ropa impecable que él tenía E todas as roupas bonitinhas que ele tinha, quedó sucia, tudo ficou sujo. desarreglado. Tudo desarrumado. Y los hermanos que querían buscarlo y no lo encontraban por ningún lado. Os irmãos estavam procurando por ele e não achavam ele em lugar nenhum. Hasta que después de algunas horas, Até que depois de horas, él sale
del cuarto. Ele saiu do seu quarto. Y cuando salió del cuarto, E quando saiu do quarto, hablaba en lengua. estava falando em língua. Todo despeinado. Todo despenteado. La corbata por aquí. A gravata estava lá nas costas. Sucio. Todo sujo. Aleluya. Aleluia! Estaba tan sucio. Ele estava tão sujo Me voy a bañar. que ele disse, eu vou tomar banho. Cuando llegó al baño se saca la ropa. Quando chegou ao banho, tirou a sua roupa. Y vio en el espejo. E se viu no espelho. Aleluya. Aleluia! ¿Y qué hizo? O que é isso? Se dio un abrazo. Ele deu um abraço nele mesmo. O que ele fez? ¿Usted ya se dio un abrazo? Você já deu um abraço em você mesmo? Los nuevos dioses. Os novos deuses. Hoy las mujeres quieren agregarse cosas. Hoje as mulheres querem Agregar. querem agregar coisas. Vamos ver onde vai Y isso. los varones también. E os homens também. Porque no están conformes. Porque elas não estão conformados. Porque tenemos modelos. Porque nós temos modelos. Y Dios nos hizo a todos diferentes. Mas Deus fez cada um diferente. Dio las gracias por ser diferentes. Entendeu? Já deu graças por ser diferente? Ahora todas quieren ser como Barbie. Todo mundo quer ser Barbie. As mulheres querem ser todas como a Barbie. Dios no está de acuerdo con eso. Deus não concorda com isso. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Tu eres templo do Espírito Santo. Y tenemos templos muy altos, Nós temos templos altos, templos bajos, templos baixinhos, templos amplios, templos amplos, confortáveis. templos. Templos. El gran arquitecto O grande arquiteto, hizo una gran variedad de ele templos. fez uma grande variedade de templos. Y cuando él desde los cielos, E quando ele, lá do céu, mira, olha, conocí a una hermana que tenía una tremenda mancha en la cara. eu conheci uma irmã que tinha uma mancha muito grande na sua face. Y tenía siempre cubierta con su pelo. E ela sempre colocava o cabelo para esconder essa mancha. Y era difícil verle el rostro a eso. Era difícil enxergar o rosto dela. Ella cuando oraba inclinada. Quando ela orava, ela se inclinava toda assim. Y fue en una noche de reunión, E numa noite de reunião, oramos por el Espíritu Santo. nós oramos ao Espírito Santo. Y ella estaba ahí. E ela estava ali. Y yo la veía. E eu estava olhando para ela. Y el Espíritu Santo comenzó a derramarse. O Espírito Santo começou a se derramar. Y en un momento se derramó sobre ella. E naquele momento caiu sobre ela. Y el Espíritu Santo, y ella hizo este gesto. E ela fez então esse gesto. Se inclinó Se inclinou. y luego E logo se levantou. empezó a hablar en otras lenguas. E começou a falar em línguas. Con una gran sonrisa en la cara. Com um sorriso enorme no rosto. Y empezó a danzar. E começou a dançar. Y lo que ella creía que era horrible y feo, Aquilo que ela acreditava que era muito feio, se volvió algo hermoso. se tornou alguma coisa linda. Y hace poco la vi. Faz pouquinho eu a vi. Tiene el pelo recogido. E agora seu cabelinho está para trás. Con una gran sonrisa. E um grande sorriso no Una rosto. mujer hermosa. Uma mulher bonita. Cuando Dios te llena, Quando o Senhor te enche. tenemos que quitar dioses. Nós precisamos colocar os outros deuses fora. Y el cuerpo es un dios. E o corpo tem sido um Deus. Otro dios, Outro Deus. la televisión. A televisão. ¿Cuántas horas de televisión gasta la gente? Quantas horas as pessoas gastam em frente à televisão? Si gastara las mismas horas en orar, Se investissem o mesmo tempo em oração, ¿y qué decir de la computadora? e que vamos dizer dos computadores? ¿Cuántas horas? Quantas horas? El Facebook, O Facebook, quantas horas? ¿ok? Quanta bobagem junta. ¿Cuánto chateo? Quanto papo furado, quanta Chateio. conversa. Chateio. Chateio, quanta conversa fútil. Las personas que practican mucho el chateo, A pessoa que pratica muito a conversa online. no chateo, Chateio, de chat, chat, de charla, de charlar. Bate-papo, conversa online, isso aí. É o chat.
Conversa online, conversa no computador. Están chatos. É muito chato. Ficam chatos. Chatos en su vida espiritual. Ficam chatos na vida espiritual também. ¿Conocen lo que el televisor se sentía solo? Vocês sabem que a TV se sentia sozinha? El televisor O televisor, se TV? sentía solo Ele se sentia sozinho. y necesitaba casarse. E ele precisava casar. Y buscaba con quién casarse. E ele buscava com quem ele poderia casar. Y vio la computadora. E ele viu o computador. Y se casó con la computadora. E a televisão se casou com o computador. Y tuvieron un hijo. E tiveram um filhinho. Celular. O celular foi o filhinho dessa doce união. Son todos de la misma familia. São todos da mesma família. La gente adicta al celular. As pessoas são escravas do celular. Esclava del televisor y esclava de la computadora. Escravas do televisor e escravas do computador. Son los nuevos dioses. São novos deuses. Yo tengo que cuidarme de esto. Eu preciso me cuidar com essas coisas. Porque me gusta. Porque eu gosto dessas coisas. Estos días aquí en Brasil me han limpiado. Esses dias aqui no Brasil me desintoxicaram. Exacto. Me desintoxicaron. Porque yo me gusta. Porque eu gosto. Y es fácil entrar en la adicción. E é muito fácil cair na dependência. Yo, hermano, no soy adicto a la Não, não. droga. Eu, irmão, não sou dependente, não, de jeito nenhum. De la droga no. Da droga, não. Pero es adicto a esto. Mas é adito, é dependente dessas coisas. Porque son los nuevos dioses. São os novos deuses. A ver si me queda algún dios más. Vamos ver se tem algum deus aqui ainda. Este es un dios para algunos. Esse que eu vou mencionar agora é um deus para alguns. La diversión. A diversão. O entretenimento. El entretenimiento. Y algunos buscan la iglesia como un lugar de esparcimiento. Alguns buscam a igreja como um lugar de distração. El peor lugar para divertimiento es la iglesia. O pior lugar para se divertir é a igreja. La iglesia, el único propósito que tiene la iglesia O único propósito da igreja es conocer a Dios. é conhecer a Deus. Y algunos dicen, es aburrida. E alguns falam assim, mas é chata. Sí, É mesmo. porque no apunta a divertir. Porque ela não se presta para diversão. Son los nuevos dioses. Esses são os novos La deuses. diversión. A diversão. ¿Saben por qué está este nuevo Dios? Sabem por que existe esse novo Deus? Porque la gente está aburrida. Porque as pessoas estão aborrecidas, chateadas. Necesita distraerse. Precisam se distrair. Hay que hacer cruceros. Tem que fazer viagem. Hay que ir a ver lugares nuevos. Tem que conhecer lugares novos. Tiene que distraerse. Tem que se distrair de qualquer No forma. tengo problema con los paseos. Não tenho nada contra os A passeios. mí me gusta. Eu gosto de fazer Pero passeio. cuidado. Mas cuidado. Son los nuevos dioses. São os novos deuses. Tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar. Precisamos renunciar. Vamos a ponernos de pie. Por favor, colocamos-nos em pé. Quisiera que cada uno conoce su vida, Cada um aqui conhece a sua própria si vida. tiene algo que ver con el ocultismo. E se na sua vida tem alguma coisa ainda que tem a ver com o ocultismo, Tiene que renunciar precisa renunciar. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém? Estemos un momento quietos Vamos ficar em silêncio, quietinhos por um momento. y cada uno esté reflexionando. E cada um possa refletir. Apareció un nuevo Dios, Tem um novo Deus que apareceu. la moda. La moda. A moda. Vamos a orar Vamos orar agora. juntos. Juntos. Señor Jesús, Senhor Jesus, perdóname. perdoa-me. Tú no quieres Tu não queres que tengamos dioses ajenos. que tenhamos outros deuses. Perdónanos. Perdoa-nos. Señor, yo te confieso. Senhor, eu confesso. Confesemos si hay algún Dios en su vida. Vamos confessar ao Senhor se há algum desses deuses influenciando a sua vida. E vamos pedir perdão. Señor Jesús, Senhor Jesus, renuncio eu renuncio a todo otro tipo de Dios. a todo tipo de Deus. Tú eres mi Dios, Tu és meu Deus, mi único Dios. o meu único Deus. No tengo otro.
Não tenho outro Deus. Señor, en el nombre de Jesús. Senhor, em nome de Jesus, Fuera, Satanás. eu lanço fora Satanás. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. No tienes parte conmigo. Tu não tens parte comigo. Fuera de mi vida. Fora da minha vida. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Jesús es mi Señor. Jesus é meu Senhor. El Señor de mi vida. O Senhor da minha Yo vida. creo en Dios Padre. Eu creio em Deus Pai, Dios Hijo. o Deus Filho Y Espíritu Santo. e o Espírito Santo. Mi Dios. O meu Deus. Aleluya. Aleluia. Obrigado, Jesus querido. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome santo. Conocí a algunos que adoran o tienen en especial cuidado fotos de la familia. Eu conheci pessoas que chegavam a ter um cuidado especial que beirava a adoração com fotos de família. Y yo no hay problema que tengamos fotos de la familia. Não há nenhum problema que a gente tenha fotos da família. Pero cuando esas fotos se tornan objetos de reverencia, Mas quando essas fotos se tornam um objeto de reverência, creo que debemos destruirlas aqui nós não temos outra maneira a não ser destruí-las. y orar en el nombre de Jesús. E orar no nome de Jesus, Renuncio en el renunciando nombre de Jesús. em nome de Jesus. Si algunos tienen estampitas, figuras de vírgenes, santos, Santinhos, se alguém tem santinhos si los tiene guardados en su casa, e estão guardados na sua casa, tiene que romper. precisa rasgá-los. En el nombre de E no nome de Y Jesus. si algunos tienen una estatua de la abuela, Se alguém tem uma estátua da avó que por recuerdo Que- no la guarda, ficou com essa estátua como recordação, y entonces uno la guarda. então guarda aquilo. Está guardando ídolos. Tu estás guardando ídolos. La palabra de Dios dice A palavra de Deus que afirma: detrás de los ídolos están los demonios. por trás dos ídolos há um demônio. No quiero tener demonios en mi E eu casa. não quero ter demônios na minha casa. Ele está falando de estátuas, às vezes, de santos, né? Porque são relíquias de família, são coisas antigas, a pessoa guarda, né? E isso traz demônios. Não é estátua da avó, mas estátua que pertenceu a familiares, né? Estátuas de santos. Hemos cerrado la puerta del ocultismo Nós fechamos a porta do ocultismo, por el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Vamos a cerrar otra puerta. Vamos fechar outra porta? Tomen asiento. Podem sentar, por favor. Antes, quisiera leer algunas herramientas que usa el ocultismo. Antes de passar para o próximo ponto, eu gostaria de ler uma relação de algumas ferramentas que o ocultismo usa. Acupuntura, Acupuntura, artes marciales, artes marciais, viajes astrales, viagens astrais, horóscopos, horóscopo, lectura de las manos, leitura das mãos, pactos de sangre. pactos de sangue. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Se alguém tem alguma pergunta, pode se manifestar e fazer. Adivinación, Adivinhação, carta natal, carta natal, carta natal. Mapa astral é carta natal, então mapa astral. magia blanca, Magia branca, magia negra, magia negra, parapsicología, parapsicologia, control mental, controle da mente, yoga, yoga, espiritismo, espiritismo, tarot, o tarô, juego de la copa aquele jogo de adivinhação do copo, o Ouija. ou tabuleiro de Ouija. Esto es muy terrible, ¿eh? Isso é terrível. Y se usa con los meninos. E as crianças praticam isso. Telepatía, Telepatia, sectas, envolvimento em seitas, macumba, macumba, umbanda, umbanda, hipnotismo, hipnotismo, levitación, levitação, cábala, usar elementos de suerte, cábala, cabalas, amuletos, acho que está mais para amuletos. santos, velas, ángeles, Santos, velas especiais, anjos, piedras, pedras, cristais, ovnis, ovnis, ou seja, extraterrestres, extraterrestres, né? Disco voador extraterrestre, esse tipo de coisa. pirámides. Pirâmides, Todo esto tiene que ver con el ocultismo. todas essas coisas estão relacionadas com o ocultismo.
Nos tenemos que arrepentir de esto. Precisamos nos arrepender dessas coisas. Tengo entendido que la acupuntura está basada en el yin y yang. Eu compreendo que o princípio da acupuntura está baseado na filosofia do yin e do yang, positivo e negativo. No tiene nada que ver con Dios. Então esse fundamento não tem nada a ver com Deus. Y partiendo de allí, E saindo daí, particularmente yo no lo sé. eu creio que não tem como. Lions Club e Rotary Club Son clubes masones. são clubes de orientação maçônica. Están en todos lados. Quiropraxia, No lo conozco. tatuagens. Tatuaje, la palabra de Dios en Levíticos 19, Dios no quiere. A palavra de Deus menciona em Levíticos 19 e diz que Deus não se agrada dessas coisas. Porque la base de las artes marciales es también el yin y el yang y van desarrollando una capacidad que está fuera de lo humano. A prática das artes marciais ela está baseada nessas filosofias orientais, né? E as pessoas que praticam isso vão desenvolvendo capacidades que são sobre-humanas, né? Então existe um componente espiritual. Existe um componente espiritual na origem, na própria filosofia da coisa. É isso que torna a prática inválida. A yoga, a mesma coisa. Tem as reverências aos antepassados. É que a pessoa sempre pode dizer assim, eu posso fazer isso ou posso praticar sem isso. Mas a filosofia da origem já define o que vem pela frente. Auriculoterapia. Piercing no corpo. Piercing. Dios no quiere eso. No quiere marcas. Deus não quer marcas no corpo. Alguém perguntou aqui sobre piercing, né? E tem uma parecido a tatuagem. É. Não quiere marcas no corpo. O princípio geral que Deus falou para não fazer marcas sobre o corpo. Então, isso não deve agradar ao Senhor. Tenemos una granja de rehabilitación de drogadictos. Nós temos um lugar, uma chácara de reabilitação de pessoas com dependência química. Y ellos vienen Todos eles vêm cheios de tatuagem y e com piercing por todo o corpo. Y la terapia que usamos A terapia que nós usamos es el encuentro con Dios. é um encontro com Deus. Y la liberación. E a libertação. Casi todos vienen atados por demonios. Quase todos eles vêm amarrados por demônios. Y cuando ellos son libres, Quando são livres, quieren sacarse los piercings eles mesmos querem tirar os piercings. y quieren sacarse los tatuajes. E gostariam de arrancar as tatuagens Não fora, podem. mas eles não podem fazer isso. Pilates. Desconozco cómo funciona. Não sabe como funciona, não podem falar. Le perguntaram sobre as cartas de baralho para jogar. Naipes. Sí. Para los naipes para la suerte. Não para a suerte. Alguém fez uma pergunta sobre o baralho, né, as cartas. Né, não como adivinhação, como no tarô. A carta que a gente, né, o pessoal usa para jogar canastra, pife, essas coisas. Ele está dizendo que ele pessoalmente não joga, não usa. No puedo hablar demasiado de esto. Mas não pode se aprofundar nesse assunto. Pero en lo particular siento restricción. Mas eu, no meu espírito, sinto restrição ao uso das cartas. Homeopatia. Tiene una parte de verdad Tem um fundamento de verdade y otro que no. e outro que não é Hay verdade. que discernir. Precisa discernir. A mí me gustan las cosas naturales. Que não são a mesma coisa. Ele gosta dos medicamentos naturais, seriam os fitoterápicos, que é outra coisa. Porque la homeopatía tiene que ver con la ideología. Iridologia? Ideologia, isso. Y es allí donde entramos en un terreno oscuro. Aí nós entramos num terreno escuro. Exato. A irmã está dizendo que no espiritismo lo indican la homeopatia. Um fundamento da homeopatia está na ministração de energias cósmicas sobre o medicamento, né? Então, o princípio da homeopatia, eu li um pouquinho a respeito disso aí, não tem nada de científico e a parte espiritual realmente é bem pesada. Estas cosas demandan de nosotros fe.
Essas coisas pedem de nós que exerçamos a fé. La que tendría que ser puesta en Dios, Aquela fé que nós deveríamos direcionar para Deus, la ponemos en otra cosa. nós colocamos a fé no tratamento, naquela outra coisa. Entonces, por eso es ocultismo. Por essa razão é ocultismo. Es fácil entrar en esto. Es fácil entrar en esto. É muito fácil cair nessas coisas. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Quiero que cerremos otra puerta. Eu gostaria que nós pudéssemos fechar uma outra porta. La puerta donde Satanás se mete mucho Uma porta através da qual Satanás entra com facilidade. es el enojo y la ira. É a ira, enojo, irritação, chateação e a ira, a raiva. Dice Efesios capítulo 4, Efésios 4, 26 y 27. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quiere decir que la ira y el diablo están muy cerca. Isso aqui está nos dizendo que a ira e Satanás estão muito pertinho um do outro. Hay entre los animales que Dios creó, Entre os animais que Deus fez, hay uno de la familia de los roedores, tem um da família dos roedores, que no sé si lo conocen ustedes Yo no. como el puerco espín. que não sei se vocês conhecem, é o porco-espinho. Tiene 30.000 púas, Eles têm 30.000 espinhos, con un microscópico gancho en cada púa, na ponta de cada espinho tem um ganchinho microscópico, que tiene veneno. e esse ganchinho tem veneno. Esto reacciona ante el calor Ele reage ao calor, y seguro que ninguno tendría un puerco espín por mascota. certamente ninguém ia gostar de ter um porco-espinho como animal de estimação. No forma parte de la familia de los animales encantadores. Ele não entra na família dos bichinhos fofos e encantadores. Reacciona de dos maneras, Ele reage de duas formas. o huye o ataca, Ele foge ou ele ataca. y nadie se le acerca. E ninguém chega perto dele. Aún más poderoso que él, nadie se le acerca. Mesmo animais mais poderosos do que ele não chegam perto. A la vez son solitarios, E por esse motivo são solitários. nadie se le acerca. Ninguém chega perto. Y en tiempo de celos, y en el tiempo de celos, la hembra se torna muy peligrosa, No tempo do cio, a fêmea se torna muito perigosa. porque el macho puede morir. Porque o macho pode morrer no namoro. ¿Cómo acercarse sin herirse? Como nós podemos chegar perto sem se machucar? ¿Vos es un puerco espín? Você é um porco-espinho? A ver, mira, Dá uma olhadinha. porque hay personas que reaccionan como puerco espín. Porque tem pessoas que reagem exatamente como o Son porco-espinho. solitarios, São solitários. si te le acercas, Se tu chega perto, puedes salir herido. tu pode sair machucado. ¿Conocen a alguno así? Conhecem alguém assim? Nuestras púas pueden tener nombres, Os nossos espinhos podem ter nomes. rechazos, Rejeição, resentimientos, ressentimento, envidias, inveja, desprecios. desprezo. Hay algunos que reaccionan como los puercos espín. Tem pessoas que reagem como o porco-espinho. Para Dios esto es pecado. Para Deus isto é pecado. Hay 3 esferas de ira. Existem 3 esferas de ira. Mateo 5, 21 al 26. Mateus 5, do 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, que quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Hasta ahí. Até aqui. Hay 3 esferas de enojo. Tem 3 esferas da ira. Primero, el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, Primeiro o Senhor diz assim: vocês ouviram o que foi ensinado aos antigos: no matarás. não matarás. Pero aquí el Señor revela la raíz del asesinato, Mas aqui o Senhor está mostrando qual é a raiz do assassinato. el enojo. A irritação, El enojo, la ira. a ira.
Cuando fuimos a una cárcel Quando nós fomos a uma prisão y hablamos con los presos, e nós falamos ali com os apenados, os les presos, preguntamos por qué estaban allí. perguntamos: por que vocês estão aqui? Por asesinato, robo, violación. Por assassinato, roubo, violação, tráfico de drogas. Pero la verdadera raíz por lo que ellos estaban allí Mas o verdadeiro motivo que levou eles ali era la ira. era a ira. Se airaron con la sociedad Eles se iraram contra a o sociedade contra alguien, ou contra alguma pessoa, mataram, robaron, roubaram, están airados. estavam irados. La raíz del asesinato es la ira. A raiz do assassinato é a ira. Y Jesús está aquí mostrando cuál es la raíz del mandamiento no matarás. E aqui Jesus está mostrando qual é a raiz do mandamento: não matarás. Es la ira. É a ira. Y aquí dice E aqui fala de tres formas de ira. 3 formas de ira. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão será culpado de juízo. Significa que debe ser juzgado. Significa que ele vai ser julgado. Cualquier enojo Qualquer ira que uno tenga que uma pessoa no tenha debe permitírsela. não deve permitir essa ira. Não deve se permitir essa Y no ira. diga más, es mi carácter. E não fale mais assim: eu sou assim, esse é meu caráter. Y no diga más, lo que pasa es que mi padre era italiano. Não diga mais assim: aqui é a minha família, meu pai era italiano, Otro então... dice, mi padre era alemán. E o outro diz assim: meu pai era alemão. Y le echamos la culpa a los padres E aí joga a culpa nos pais. y a la nacionalidad. E na origem, No né? diga más de eso. Não fala mais assim. La ira está en usted A ira está dentro de você. y es pecado. E ela é pecado. Pocas veces yo escucho, Poucas vezes eu ouço: perdóname, me perdoa. he pecado airado. Me perdoa porque eu me irei. Pocas veces. Muito poucas vezes. Y algunos dicen, es mi carácter. E alguns falam assim: é o meu jeito, é o meu Y caráter. disculpan el pecado de ira. E desculpam o seu pecado de Y ira. no se arrepienten. E nunca se arrependem. Y Satanás tiene entrada. E Satanás tem uma porta para entrar. El primer nivel de ira O primeiro nível de ira, es esa ira propia del carácter. essa ira que se manifesta no caráter. Impulsivo. Impulsividade. Yo soy así. Eu sou assim mesmo. Y habla fuerte. E fala forte. Y golpea. E bate na mesa. Me hospedaron en una casa Me hospedaram numa casa y tenía el ropero hundido. e o roupeiro estava amassado, estava afundado. Y yo le dije a la señora, naviga aquí, ¿no? E eu falei com a dona da casa: bateu uma madeira aqui, né? No, mi esposo. Não, foi o meu marido mesmo. Cuando está enojado, Quando ele está irado, le da un ropero. ele dá soco no roupeiro. ¿Conocen alguno? Vocês conhecem alguém assim? Ay, Existe. están todos en Argentina. Todos estão na Argentina. Es ese enojo con que uno nació. Essa ira com que a pessoa já nasceu com ela. Y estuvimos siempre con ella. E nós vivemos sempre com ela. El Señor habla de arrepentirnos. O Senhor diz que temos que nos arrepender. Tiene que ser llevada a juicio. Tem que ser levado ao juízo, ao julgamento. El segundo nivel de ira O segundo nível de ira es el que dice aquí. é o que fala aqui. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. E qualquer que chame o seu irmão nécio, né, é o que está em português? Tu? Não, do meio. Quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Quem insultar. Bueno, digo Insulto. desde mi versión. Uso mi versión. Vamos usar a versão aqui. Em Cualquiera espanhol. que diga necio a su hermano Qualquer que chame o seu irmão de nécio será culpable ante el concilio. será culpado no seu conselho. Este es un enojo con desprecio al hermano. Isso é uma ira com desprezo ao irmão. Y dice que tiene que ser culpable ante el concilio. E diz que ele precisa ser julgado pelo conselho. El concilio es la iglesia. O conselho da igreja. Cualquiera que desprecie a un hermano Alguém que despreze seu irmão tiene que ser juzgado por la iglesia. precisa passar pelo julgamento do conselho da igreja. Es un enojo más profundo. É uma ira mais profunda. Ya no solo es de carácter, Já não é apenas de caráter, sino que ya está expresado hacia alguien. mas já está manifestado contra alguém.
La persona, si no se arrepiente, Se a pessoa não se arrepende, tiene que ser presentada ante el concilio de la iglesia. ela precisa ser levada diante do conselho da igreja. Y el tercer nivel de ira O terceiro nível de ira, es cualquiera que diga fatuo, qualquer que diga tolo. 22. Uhum. O terceiro seria tolo, né? Tá. Está sujeito ao inferno de fogo. Chama o seu irmão de tolo, está sujeito ao inferno de fogo. en mi versión, Na minha versão, el tercer nivel o terceiro nível es un acto é um ato de deseo que es como decirle al hermano, ojalá te mueras. é algo tão forte como desejar, se tomara que tu morras. Desejar a morte do irmão. Muito mais forte que na nossa versão. Muito mais. A palavra tolo expressa o desdém pelo caráter de outra pessoa. E aí insulto e tolo. Então, ambas significam que o destino da pessoa é o inferno. En mi versión aparecen estos tres niveles de ira. Nesta ordem aqui. Y el nivel último O último nível. es tanta la ira que aparece É uma ira tão forte que si no arregla situaciones que se não ajeita isso y muere, e morre, va al infierno. ele vai ser condenado ao inferno. El primer pasaje que leímos, A primeira passagem que lemos, que estaba en Efesios 4, 16 y lá 17, em Efésios 4, 16 e 17, hablaba, airaos, pero no pequéis, irai-vos, mas não pequeis, ni deis lugar al diablo. nem deis lugar ao diabo. Hay una ira permitida. Existe um nível de ira que é permitido. Airaos, pero no pequéis. O irai-vos, mas não pequeis. ¿Cuándo la ira es pecado? Quando é que a ira se torna pecado? La ira se torna pecado A ira se torna pecado cuando va a defender cuestiones propias quando ela entra em ação para defender questões próprias, opiniões próprias, o el amor propio. ou o amor próprio. Cuando la ira no es pecado, Quando a ira não é pecado? cuando está perfectamente controlada por el Espíritu Santo. Quando ela está debaixo do controle do Espírito Santo. En un momento Jesús se airó y hizo un látigo y echó fuera a los traficantes en el templo. Num momento, Jesus se irou, fez um chicote e expulsou os vendedores que estavam no templo. Y él estaba enojado, E ele estava irado. pero sin pecado. Mas não havia pecado nessa ira. Estaba indignado. Ele estava indignado. Y cuando no defiende su propia personalidad, Quando ele não defende a sua própria personalidade, entonces la ira no es pecado. então a ira, nesse caso, não é pecado. Pero cuando la ira afecta a los demás, Mas quando a ira afeta os demais, es pecado. então aí é pecado. Vamos a estar un momento de pie. Vamos ficar em pé um pouquinho. Quisiera que se junten de a dos. Gostaria que se juntassem 2 a 2. Y si hay ira en tu vida, E se tu detectasse, o Espírito te mostrou que há ira na tua vida, ira desenfrenada, ira sem controle, descontrolada, ira que no está bajo el Espíritu Santo, ira que não está debaixo do controle do Espírito, ira que defiende tu orgullo a ira que se levanta para defender o seu próprio orgulho, y ha afectado a otros. e isso afetou as outras pessoas ao teu Vamos a pedir redor. perdón al Señor. Então peça perdão ao Senhor. Vamos a limpiarnos Vamos nos limpar con la sangre del Cordero. com a sangue do Cordeiro de Pidamos Deus. perdón a Dios. Vamos pedir perdão a Deus.